Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a um novo episódio do podcast JVN. Eu sou Elaine Lina e estou de volta com mais uma entrevista muito especial para quem empreende em Atibaia e região. Toda semana, às sextas-feiras, um novo episódio com muito conteúdo para você que tem sangue empreendedor. Então, antes de começar, não esquece, já curte o nosso podcast, compartilha com quem você acha que também pode gostar desse conteúdo. Não esquece também de ativar o sininho aí para ser lembrado sempre que tiver novidade aqui no canal. O meu convidado de hoje é CEO na Informaseg, é também professor universitário, especialista em gestão de riscos e processos de fabricação e ainda é colunista no JVN. Ele escreve lá na coluna Gestão de Riscos e Governança. Então, para você que quer saber mais sobre compliance, sobre mitigação de risco, para acompanhar essa coluna aí, não perder nenhum artigo, né? Então, sem mais delongas, hoje eu converso com o meu amigo Akira Sato. Akira, seja muito bem-vindo aqui ao podcast JVN. Obrigado, Lina. Eu que agradeço o convite, primeiramente, e já estava ansioso já. Do convite que você me fez até hoje, estava aguardando, esperando como é que vai ser esse negócio aí. Chegou o dia, eu também não estava esperando já há bastante tempo. Estou muito feliz com a sua presença aqui. E aqui, antes da gente começar a falar sobre o seu trabalho na Informaseg e toda a sua trajetória profissional aqui, conta um pouquinho aqui para quem está assistindo ou para quem está ouvindo a gente pelo Spotify também. Fala um pouquinho quem é você, conta um pouquinho aí da sua história, da sua trajetória, até você chegar aqui a CEO da Informaseg. Quem é o Akira? Quem foi o menino Akira? Menino? Ave Maria, o menino Akira foi Tem o que menino que começar lá botou... atrás. O menino Akira foi o menino que botou fogo no quarto, né? Foi o menino que desmontava relógio, desmontava rádio, relógio, desmontava as coisas, queria saber como é que funcionava tudo. Existia um programa na TV Cultura chamada como é que quanto tempo tem, umas coisas loucas, assim, me explicava tudo como são feitas as coisas, né? E eu acho que foi baseado naquilo que eu fazia. Porque eu fazia, eu queria descobrir todas as coisas. Então, quando eu era criança, eu e meu irmão, a gente subia na máquina de terraplenagem que o meu pai trabalhava lá, e a gente ficava brincando naquela máquina, o pneu era enorme, as coisas eram grandes, então ele ligava aquilo, a gente ia lá mexer. As engrenagens mexiam e o trator se mexia, aquelas coisas eram muito loucas para a gente, né? Nós éramos crianças. Com o passar do tempo, o cenário mudou, a máquina sumiu, mas a gente queria saber como tudo funcionava. Então a gente desmontava relógio, mas não montava, viu? Mas não montava. Até um momento que eu desmontei um brinquedo com eletrônica e aí a minha mãe falou que aquilo era muito difícil, que eletrônica era diferente, não era só engrenagem. E na família oriental, o japonês, ele mais velho, ele tem que ser o exemplo. Então eu tinha que fazer as coisas mais difíceis para os meus irmãos fazerem o mais simples, né? Então eu tinha Aliás, que só tirar fazendo 10. um parênteses aqui, você é o mais velho de quantos irmãos? E assim, Sou é mais uma família velho, aí de 5 filhos. empreendedores, né? Fala um pouquinho desse clã. Sou mais velho de 5 filhos, né? Eu abri a minha empresa aos 18, né? O meu irmão abriu alguns anos depois, né? O Sumo. Depois veio o Choit, que abriu também depois da faculdade, né? Aí nós temos a Sayuri, que também tem uma empresa de terraplenagem, de levantamento topográfico, aliás, com o marido dela. E hoje a Esoizinha, que é a Jéssica, que está com uma ideia de um empreendimento também, vai empreender agora, né? O marido dela já é empreendedor, ela está voltando para Atibaia depois de uns 10 anos, mais ou menos, em São Paulo. Ela é química. Então, nós somos aí 5 filhos, 5 empreendedores, né? Uau. Meus tios também, todos eles eram empreendedores. Acho que isso aí não tem, esse que não é dom, né? Mas esse negócio de não ser empreendedor nunca esteve no planejamento.
E aí o irmão mais velho, você estava dizendo que precisa dar o exemplo, né? Tem que ser o exemplo. Então, se a gente tira 10, o mais novo pode tirar 9. Então, eu não posso tirar 9, porque senão ele tira 8. Né? Então, eu tenho que tirar tinha que tirar a nota máxima. E isso ficou um vício. Tudo que era difícil ficava comigo. Quando eu fui desmontar a eletrônica, minha mãe falou: isso aí é difícil. Eletrônica não é para gente, não é para qualquer um. Nós éramos uma classe simples, e aí eu falei: bom, se é difícil, é comigo. Então, eu fui fazer eletrônica. Comprei um curso do Instituto Universal Brasileiro, muitos devem ter ouvido falar sobre isso, esses cursos por correspondência. E no último fascículo falava sobre microprocessadores e programação de microprocessadores. E falou: ó, microprocessadores é mais difícil que simples eletrônica. Aí eu comprei um outro curso da Ocidental Schools e fui fazer programação para microprocessadores. E aí eu caí no mundo da programação, eu já estava com uns 11 anos, né? Com Já 13, estava com uns 11 anos. já estava com 11 anos, era bastante, né? Já era Para um mim era bastante. empresário Com 11 experiente. anos eu comecei a fazer eletrônica para microprocessadores, programação. Com 13 eu já programava. Com 16 eu fui para o meu primeiro emprego de programador numa indústria de 230 funcionários. Né? Com 18 eu estava abrindo uma empresa. Essa empresa que eu abri chama-se hoje Ariel Sistemas, ela tem 33 anos. Uau! Ariel Sistemas e a Informaseg. Me Sim, a conta. Ariel Sistemas é uma empresa de desenvolvimento de softwares para gestão empresarial. Né? Tá. Como ela é uma empresa de desenvolvimento de software, a Informaseg foi voltada apenas para a gestão de riscos. Então, ela Ah, compra serviços da primeira empresa, né, que é a Ariel entendi. Sistemas. Eu Ah, não posso ficar então. devendo para mim mesmo. Né? Então, mas a Informaseg é uma empresa que contrata consultores, gestores de risco para implantação em empresas grandes, né? Então, a gestão de risco, ela é diferente da gestão empresarial. A gestão Uhum. empresarial envolve risco, mas a gestão de risco, ela envolve toda a companhia. Tá? Então, é um processo diferente. E a gestão de riscos está acima da gestão empresarial. Entendi. Continua sendo mais difícil que a gestão empresarial. Tá, e aí você, na Informaseg, você hoje se dedica igualmente para os dois negócios? Como é que você se divide? Você tem um sócio? Você tem uma equipe? Como é que você A hoje gestão de. estrutura essa? Eu acabo me dedicando mais hoje para a gestão de risco, porque a gestão empresarial e o software de gestão empresarial já é um software consolidado. Né? Ok. Ele vem já de 30 anos, aí, um software que vem evoluindo a cada versão, mas eu tenho que manter as atualizações. Apesar de ser um software muito competitivo hoje, por, Uhum, por, por vários fatores. Né? Nós temos a gestão empresarial de empresas pequenas, de empresas médias e grandes. Eu atendo uhum, o mercado médios e pequenos, né? certo. Mas os médios, pequenos e os pequenos, né? Aham. Não E empresas você. grandes. Já na gestão de riscos, eu atendo empresas grandes. Não consigo atender empresas pequenas, mesmo porque, pela própria natureza do negócio, quem tem um gestor de riscos tem investidores, está na B3, está com investimentos na bolsa, já está com o nome da Bolsa de Valores, são empresas de um patamar diferente. Entendi. Então, a questão da gestão de riscos, né, de uma forma estruturada, sistêmica, hoje é exercida muito mais pelas grandes empresas, até por questões contratuais, né, de Isso. concorrência, de estarem aptas aí para pleitear investimentos. Mas o que, que você pode dizer? Porque eu penso na cascata, né? Na escala. Então, assim, a gente tem uma grande empresa que tem todo um padrão, né, regulatório de compliance, de gestão de riscos, e hoje também a gente estendendo um pouco mais a questão, né, da proteção de dados pessoais. Então, ela precisa preservar tudo isso.
E ela tem uma cadeia de fornecedores que vende, né? Esses fornecedores são de grande, de médio e de pequeno porte também, né? E eu entendo que nessa relação, ainda que não seja, né, uma exigência formal para esses pequenos, eles também precisam tomar aí alguns cuidados para estarem aptos e adequados, né, para serem contratados e manterem contrato com essas grandes empresas também, não é? Como é que você vê isso? Ah, olha, você tocou num assunto importante. As pequenas empresas, elas precisam ter gestão empresarial, certo? Certo, Fundamentalmente, o que eu faço há 33 anos na primeira empresa, né? certo. E ter gestão empresarial, ela envolve uma pontinha de gestão de risco, né? Tá. Que é o quê? Eu preciso emitir nota, eu preciso fazer a minha contabilidade virar, eu preciso ter meus colaboradores registrados, eu preciso manter a minha equipe com equipamentos, EPIs, aquelas coisas do SESB, né, do SSMT, que é da segurança do trabalho em dia, porque as empresas grandes exigem que os pequenos façam isso. Que Certo? estejam adequados, Que porque estejam senão adequados. contamina a própria adequação dela, né? Que é grande. Exatamente. É o que aconteceu com as fabricantes de suco de uva no sul, né? Elas Uhum. subcontratavam os pequenos, mas os pequenos não estavam adequados, e aí aquilo foi um serviço considerado análogo à escravidão, né? Certo. Sem entrar no mérito se foi ou não foi, elas não estavam adequadas às regras correntes. Por que não estavam? Porque não tinha um sistema de gestão empresarial? Também, porque a falta de um sistema de gestão empresarial propicia a margem ao erro. Uhum. Né? Então, a margem do erro faz com que você não esteja adequado. Né? Uhum. Isso oferece riscos. E esse risco contamina todo o resto da cadeia do produto em si que você vai fornecer. Né? Então, desculpe. Então, quando você tem os investidores que estão investindo nessa empresa grande, né, elas querem que haja uma garantia no processo. Né? Uhum. Para eu garantir o processo, eu tenho governança corporativa. Governança Uhum. corporativa não é simplesmente garantir o meu sucessor. Né? Aliás, está em alta na novela agora, né? A busca de um sucessor na novela das nove, um sucessor para tudo aquilo que o grande produtor rural, latifundiário lá, deixou e construiu. Né? Está uma briga na sucessão empresarial. Né? Apesar de eu não assistir, só pelos poucos comerciais que a gente vê, a gente já sabe do contexto. Né? Uhum. Então, não é só garantir a sucessão, é garantir o sucesso da corporação e garantir com que os investidores continuem investindo na minha empresa lá na Bolsa de Valores. E Né? que é o verdadeiro sentido da sustentabilidade do negócio, né? Que algumas pessoas, Exato. por vezes, entendem de uma forma muito simplista que a sustentabilidade está ligada apenas à questão de meio ambiente. Não, é a sustentabilidade do negócio, né? Por quanto tempo eu consigo continuar operando de uma forma positiva, Isso. e é isso que Para eu você está garantir falando. que os meus investidores invistam dinheiro para ganhar dinheiro, que os meus colaboradores, os meus fornecedores garantam a cadeia da sua sobrevivência, né? Porque numa empresa de 10 funcionários diferentes, eu tenho 10 famílias comendo. Então, quando eu tenho 10 famílias, considerando que sejam 10 casais, são 20 pessoas. Se cada casal tiver 2 filhos, então eu tenho aí já praticamente é, duas pessoas para casal, são 4 para cada família, são 40 pessoas comendo do meu negócio. Eu não posso simplesmente baixar a porta, virar as costas e falar, olha, fui, acabou, acabou. Né? É, Agora imagine uma empresa responsabilidade. grande, você tem os investidores, você tem a empresa é, sua como onde você é sócio, você tem os colaboradores, você tem os fornecedores que fazem parte dessa cadeia. Garantir riscos, zero, não existe. Mas mitigar o risco, que é diminuir e baixar esse risco, é fundamental para todas as empresas, desde as mais simples até as maiores. Né? E Perfeito. se as mais simples fornecem para as grandes, é fundamental que haja um pouquinho de gestão de riscos,
sendo pensado em toda essa era da cadeia. E você acha que é equivocado, por exemplo, o pequeno empresário que acha, não, isso não é para mim, eu sou muito pequeno, não tenho como contratar uma assessoria. Existem muitas formas, né, dele contratar, sim, uma assessoria, mas que outros meios ele poderia dispor, de repente, para se informar e se capacitar para reduzir os riscos do negócio dele? A gente tem aí alguns exemplos, né? Você foi do BNI por um bom tempo e aí ali se relacionava com muitas empresas aí de pequeno, médio porte, né? Como que esses empresários menores podem começar a buscar esse conhecimento, essa orientação para garantir aí a sustentabilidade do seu negócio, a adequação, e aí sim, né, para crescer e um dia aí contratar a Informaseg? Eu acredito que os pequenos empresários, eles, só de pensar em fazer a gestão empresarial deles, em conformidade com o que a contabilidade rege, né, com o que as grandes empresas solicitam dele, atendimento às normas legais, ele já está fazendo gestão de riscos. Né? Então, Perfeito. vamos esquecer um pouco que eu não tenho um gestor de risco. Eu não estou pensando em ter um gestor Uhum. de riscos. Mas só o fato dele imaginar que ele não está cumprindo as regras da segurança dele, ele já está infringindo essa regra da sustentabilidade da empresa. Né? Então, vamos pensar Basicamente numa é empresa. cumprir as leis, né? As leis tributárias, as leis trabalhistas. Se ele faz Isso, essa mas lição de casa, ele já tá bem encaminhado, digamos assim. Isso, mas vamos simplificar mais ainda. Linda, vamos pensar da seguinte forma. Eu sou uma empresa de pintura. Nossa, nós temos um monte. Temos um Uhum. monte. E eu vou dizer assim, eu sou uma empresa de pintura não formalizada, certo? Tá. Não formal. Eu tenho um monte de pintor. Toda hora bate alguém na sua casa, tá o cartãozinho, ó, o portão da sua casa precisa de pintura. E o senhor não quer pintar o portão da sua casa? Me chamem, me chamem. Ele pendura o cartão lá no seu portão da casa. Aí ele vem pintar. Ele trabalha sozinho com um filho de 18 anos. Né? Uhum. Ele chega na sua casa, você vai lá, chama o cara. O senhor tem máscara? O portão vai pintar com tinta solvente. O senhor não tem Uhum. máscara? Não. Só o fato de eu não exigir que ele use uma máscara para pintura, né? E ele falar assim: eu não uso máscara, mas não tem problema, o portão é pequeno. Eu falei: não, mas eu gostaria que o senhor usasse a máscara. O senhor pode usar a máscara? Eu compro a máscara, não tem problema. Então, só o Uhum. fato de você, contratante, pedir para ele usar uma máscara adequada de pintura, né? Você já está fazendo gestão de risco, ele está fazendo e respeitando as normas adequadas e você já está fazendo. É muito simples fazer gestão de riscos. Né? Ou seja, é É, uma questão cultural de faça a coisa certa, né? exato, faça a coisa certa sempre. Né? Quando ele vai Aham. fazer uma pintura em altura, o cara que contrata o pintor, ele não quer contratar o aluguel de um andaime. Né? Uhum. Ele não quer porque ele custa caro. Então ele faz o pintor descer lá na corda, uma corda que não é uma Uhum. cadeirinha de rapel, né? É uma corda simples, amarrada. Aquela corda não tem segurança nenhuma, não tem rodana, está preso lá no tijolo do concreto ou na viga do telhado que pode escapar a qualquer momento. Então esses acidentes que a gente vê acontecendo a todo momento acontecem Uhum. porque nós estamos negligenciando a segurança, né? Negligenciando a Entendo. segurança. Quando a E gente tem um aí, restaurante, quando a gente tem um uhum. restaurante e não nos atentamos com a data de validade dos alimentos, né, nós Sim, estamos negligenciando o risco. com Nós estamos certeza. oferecendo risco para o cliente quando ele entra no nosso restaurante para comer uma comida boa, né, saudável e de preferência sem salmonela, né, sem nenhuma bactéria ali. Ele quer uma comida que ele garanta o pagamento de uma comida pelo menos dentro da data de validade. A comida pode não estar boa, né, Uhum. de gostosa, de saborosa, mas dentro da data de validade é o mínimo. É o mínimo. Então, as empresas Perfeito. pequenas podem fazer a garantia da gestão de riscos sem um sistema. Né? As E essas empresas grandes, orientações todas, elas fazem parte da orientação que a AREL dá para essas empresas menores também, quando está
orientando e fazendo essa consultoria aí de gestão de risco para Quando pequenas nós, empresas. isso, quando nós somos chamados para uma consultoria desse porte, né? Ou Claro. para uma orientação, né? Às vezes não é nenhuma consultoria, é um treinamento. Olha, você pode dar uma aula de 1 hora sobre o que é gestão de riscos na nossa companhia? Nós somos pequenos, nós somos só um restaurante. Eu vou lá e eu Perfeito. explico dessa forma, né? Porque Entendi. eu tenho que explicar de uma forma didática, né? E E a você é didática professor, né, Akira? e a Didática não didática te está falta. entranhada na veia do professor, né, Lina? E, Tá e eu, certo. e eu ganhei essa didática, dessa simplicidade, né, porque eu tinha que ensinar meus irmãos. Né? Olha Então, só. foi ensinando meus irmãos que eu aprendi a ser didático. Né? A, Perfeito. a minha avó, ela falava, quando a gente não aprende pelo amor, a gente pela dor. Né? Gestão de risco, gestão de riscos é Essas você avós saber. combinaram, né, para falar para todos os, né, todo mundo ouviu essa. Perfeito. E aí você abriu a Arel, depois veio a InformaSeg, né? Como é que foi, como que Sim, você teve a ideia de criar a InformaSeg e quais são os serviços, os produtos, as soluções que ela oferece para que tipo de empresa? tá. Eu abri a área de sistemas, comecei a desenvolver sistemas para gestão de estoques, caixa, para evitar furtos, para evitar subtração de material, para evitar todas as adversidades que a gente vê acontecendo nas empresas. Né? A empresa não controla a caixa, vai ser furtada, vão roubar o caixa dela. Né? E hoje, sendo um profissional da área de gestão de riscos, eu não posso falar roubar. Roubar é um furto à mão armada. Né? É. Uhum. Então não posso falar roubar. É proibido. E eu não posso falar, por exemplo, eu tenho que conhecer essas coisas. Sim, Latrocínio, roubo, furto, os termos, subtração de né? material são termos do setor. Né? Então, nós desenhávamos o sistema para garantir que não houvesse subtração, seja de caixa, de estoques e tudo mais. O estoque tinha que funcionar a contento, os custos tinham que ser até os centavos. Né? Mas o que aconteceu? Eu comecei a trabalhar na Unicamp, eu estava fazendo meu mestrado, eu comecei a trabalhar com aqueles chips de radiofrequência. Né? Tá. Então, são chips de Radio Frequency Identification, RFID, comumente chamado no Brasil. E os chips começou uma empresa chama, a Sony Ericsson me chamou para desenvolver um software em São José dos Campos, a Sampol me chamou para desenvolver um projeto para o Exército, do qual nós somos inclusive premiados para desenvolver e colocar os chips nos equipamentos que são dados para o soldado quando ele ingressa no quartel. Né? Uhum. Porque no quartel, não sei se você conhece, a gente chega no quartel, nós somos convocados aos 18 anos, a gente chega lá, a gente recebe um kit, né? O kit do soldado. Ele vem com uma boina, ele vem com o brasão, ele vem com a camisa, ele vem com a jaqueta, ele vem com o coturno, né? Só que o coturno, se não vir no seu número, você troca no alojamento, porque vai vir um número lá, filho. Se você Hum. não conseguir o seu número, você troca com alguém no alojamento. Né? Então, Não dá para trocar. não, na hora que você vai, você pega o kit pronto. Ah, tá. Você pega o kit pronto. Lá no alojamento você se vira depois. Né? Eles não querem saber. O exército também não tem tempo para isso. Né? Uhum. E o que a gente fez? Um projeto que eu fiz para São Paulo foi: a gente cadastra o nego antes, o soldado antes, com todas as características dele, e o kit é separado e montado individualmente. A São Paulo foi, inclusive, premiada Hum. com inovação no Exército. Tá. E eu fui para o 12 de AC, que é o Grupo de Artilharia e Combate em Jundiaí, eu sei, é assim mesmo, é assim mesmo. Não tem como você falar que você tem como escolher isso na hora, não tem. Né? A Então, eu Sampo é a comecei a. fornecedora desses itens para. É a fabricante desses chips no Brasil. Né? Tá. Então, eu comecei a apresentar até que eu apresentei numa empresa que ele era o gestor de risco. E ele Uhum. falou: olha, um software como esse, não existe no Brasil. Vamos Certo. desenvolver. E aí eu acabei desenvolvendo na área e Tá. do chip de radiofrequência eu acabei caindo na gestão de riscos, estudei e acabei virando professor e hoje tem a empresa de gestão de riscos.
Perfeito. E eu fico imaginando, porque a sua formação, né, é muito na área da tecnologia, né, da análise de sistemas e na matemática, você é matemático também, né? Sim. Mas eu imagino que para um trabalho complexo como esse, e você aqui está citando aí, né, alguns conhecimentos necessários em direitos, termos, né, legais, sejam necessários outros conhecimentos, outras áreas de conhecimento também, e eu tenho essa curiosidade de entender como isso é estruturado na sua empresa, quais outros profissionais, especialistas você tem dentro da sua equipe para poder ter esse mix de conhecimento voltado para a gestão de riscos, né? Que é algo assim mais abrangente, mais complexo, empresas assim tão distintas, né? Que desde de fabricantes de bebidas, né, até esse caso que você falou agora. Nós fizemos uma implantação, para você ter uma ideia agora, Nina, de outubro até janeiro, nós fizemos uma implantação do sistema de gestão de riscos em 120 condomínios. Uau! Uma empresa de segurança que está presente nesses condomínios e implantou em 120 condomínios. Então, O você teu tem sistema. síndicos que acessam o sistema, você tem Uhum. alguns moradores de alguns condomínios que fazem questão e acessam o sistema com a senha do condomínio, e ele Tá, sabe os incidentes que acontecem lá dentro. Aqui dentro a tá. gente tem profissionais basicamente de desenvolvimento de suporte, mas numa implantação como esta eu tenho que subcontratar alguns profissionais que são da área de gestão de segurança, que são Uhum. coordenadores de segurança, que são gestores de riscos ou analistas de risco. Quando a gente vai para fazer um trabalho de análise de risco, nós aqui desenvolvemos as matrizes de análise de riscos e o analista de risco vai até o local, em alguns casos, para fazer essa análise de riscos. Tá. E nós temos clientes que equivocadamente desenvolvem as perguntas de checklists, de análise de riscos, que dão dubiedade. Nós que somos da lógica, né, da área da exata, vinculado mais à exata, a gente, quando a gente pensa num checklist, nós temos que pensar que o checklist ele tem que responder, ele tem que ser uma resposta positiva para a Hum. conformidade. Né? Quando ele dá uma resposta negativa, ele não, ou quando ele faz uma pergunta, o pneu está careca, sim ou não? Não quer dizer nada isso. Né? O pneu Tá. está com um sulco de rodagem maior do que 3 milímetros. Ah, então a pergunta tem que ser exata para que possa ser Para que a resposta seja diagnosticado. exata. Né? Tá, Para que a tá, resposta possa ser sim ou não. Né? tá. Para que a resposta possa ser, no caso do checklist, sim ou não se aplica. O não se aplica não conta a nota. A matriz de avaliação de riscos, ela pode ter uma resposta que é não se aplica, atende parcialmente, atende plenamente, certo? Mas a matriz de avaliação de riscos é algo que nós fazemos trimestralmente, semestralmente, é periódico. Né? Então, hoje, eu vou te perguntar, e você não se acanhe se você falar não sei, né? Porque é uma pergunta que eu faço para todos os gestores de riscos empresariais. Qual é a nota de riscos que você dá hoje para o JVN, para o Jornal Visão de Negócios? Que bom que eu não sou analista de riscos, porque eu vou te devolver a pergunta, porque o que eu queria entender justamente vocês trabalham com um padrão, né, de segurança que é da Informaseg para os clientes, ou vocês seguem padrões de acordo com o setor, com órgãos oficiais? Qual que é a régua que mede esse Isso. padrão de risco? Vamos lá. E aí, para a gente entender, né, o trabalho de vocês é ir à empresa, avaliar o grau de risco que ela está correndo e aí implantar um sistema que adeque esse nível de risco, é isso? Ou reduza? Então, quando há um órgão regulador do setor, nós precisamos utilizar a régua do órgão regulador. Mas há Tá. poucos órgãos reguladores para todos os setores. Né? Uhum. Então, por exemplo, se eu trabalho com importação e exportação, existe uma régua reguladora da OEA, por exemplo. Né? Uhum. Mas se eu vou trabalhar com uma indústria alimentícia, existe a régua reguladora da Anvisa. Né? Tá.
Então a gente trabalha com essas réguas, mas não é Certo. sempre que tem régua. E aí o que nós fazemos? Se não existe régua para o setor, nós criamos uma e a Hum. partir dali nós começamos a estruturar a nossa nota. Olha, para o nosso setor não tem regra, não tem E régua, porque essa, não essa tem regra que órgão. vocês criam é a partir de uma avaliação da média do setor para Isso. aquela Primeiro nós atividade? começamos a estudar os processos de negócios, estipulamos quais são os graus de risco em cada setor, né? E criamos as matrizes de avaliação de risco, certo? Tá. Ou seja, todo mundo tem colaborador, todo mundo tem algum trabalho em altura, todo mundo tem facilities, que é manutenção, pintura, e todo mundo tem algum tipo de grau de risco em alguns setores. Então, nós pegamos os graus de riscos de cada setor desta empresa, desta fábrica, criamos uma régua e avaliamos a primeira vez. Vamos lá, eu avalio em janeiro. Aí eu chego numa nota. Olha, de acordo com esta régua que nós criamos, a sua nota é 4. Puxa, que legal! Essa nota é boa ou é ruim? Esta é uma nota. É uma nota. Uma nota boa seria uma nota zero, certo? Porque eu quero um grau de risco baixo. Você ouve falar na TV, né, nas mídias, que a Standard Poor's baixou a nota de risco do Brasil há 3 semanas atrás. O que quer Sim, dizer isso? Que é um país que está caminhando para os investidores voltarem a investir no país. Muito bom sim, isso. Então eu tenho que ter a minha régua da minha empresa, a minha nota de risco da minha empresa. Não vou me balizar pela regra da Sharon Poor's que ela avaliou o Brasil, porque ela avalia a economia. Eu não vou sim. avaliar só a minha economia. Eu vou avaliar o Uhum. meu caixa, eu vou avaliar os meus gastos, eu vou avaliar os meus aumentos de custos, a minha segurança, a minha taxa de riscos. Eu posso avaliar a garantia de crescimento dos meus clientes frente ao meu produto. Eu posso avaliar o risco frente aos meus concorrentes de mercado. Né? Por que que nós Certo. não avaliamos aquelas lojas do Brás frente à grande chain, por exemplo, as lojas de utilidades aqui no Brasil frente ao mercado AliExpress? Por que eu não posso Uhum. avaliar isso? Eu posso, mas existe uma régua para isso? Não. Então a gente cria uma. Aí eu chego, nós fazemos essa avaliação na empresa e chega, ó, sua nota de risco é 4. Dentro de Uhum. uma escala, quanto? Vamos encontrar uma escala de 0 a 5. Então, a nota 4 é uma nota alta. Qual é a Sim. nossa tarefa agora, então? Baixar esta nota. Então, Uhum. daqui 3 meses, nós fazemos uma outra radiografia. Melhorei para 3,72. Nossa, mas baixou só isso? E É, nesse baixou só período isso. você deixa uma lição de casa. Quais são os pontos que eles têm que melhorar? É isso? Exatamente. Então, Perfeito. nós passamos a fazer mais controles, nós Tá. passamos a registrar as não conformidades, os quase incidentes, os incidentes e acidentes. O que eu não quero? Eu não quero chegar à crise. Né? Tá. Então, quando eu não trato não conformidades, que são aquelas coisas que você diz assim, puxa, vamos explicar melhor o que são não conformidades. Um um adesivo antiderrapante num piso de granito, Tá. certo? Ó, a gente tem que ter aqui aquele adesivo antiderrapante, porque aqui o piso é granito, é muito liso. Então, quando molha, ele fica escorregadio. Alguém vai cair. Ah, então tá Uhum. bom. O adesivo tem que estar em bom estado. A cada 3 meses, 4 meses, a gente tem que trocar esse adesivo. Tá bom. Eu não troco. O, o meu analista de risco foi lá e fez a análise e detectou que o piso antiderrapante está no momento de trocar. Uhum. Mas eu não troco, ou seja, eu não Hum. trato o risco. Aí alguém vai Tá. lá, escorrega, cai, bate com a cabeça e vai a óbito. Puxa, mas Certo. ele só escorregou? É, ele só escorregou, mas sabe o que é um escorregão num piso de granito? Ele é muito violento. Sim. Ele é muito violento, porque a pessoa cai muito rápido. É Uhum. diferente de um piso de concreto. Mas Uhum. tem tanta diferença? Tem, porque no piso de concreto ainda você consegue se segurar. No piso de Sim. granito, não. Ele escorrega com o pé, ele vai pôr a mão, ele escorrega com a mão e bate do mesmo jeito. Então, Sim. o simples tratamento, aliás, o simples não tratamento de uma não conformidade gera muito risco.
Então, Então, o trabalho de vocês é ir fazer essa avaliação, alertar de todos os riscos, ou seja, fazer um prognóstico, né? Olha, tomando as providências, você fica seguro neste nível, não tomando, você corre esses riscos e você deixa uma lição de casa e aí passa a monitorar periodicamente para ir orientando, readequando, é isso, mais nós ou menos colocamos, isso. quando o cliente contrata o nosso sistema, nós vamos lá, Tá. colocamos o sistema para ele E o sistema registrar faz esse monitoramento. isso. Ele registra Tá. tudo no smartphone, né? Na hora que Ah, acontece, ele tira fotos, ah, ele faz vídeos, ele gera imagens, ele gera áudio, né? Do ah, problema. Isso vai para a central. Aí isso cai na mão do analista de riscos que manda fazer o tratamento. Olha, então, tá. aciona o pessoal da manutenção para trocar esse piso antiderrapante. Aciona o Tá. pessoal da manutenção para trocar a lâmpada do estacionamento que começou a ter assaltos no estacionamento porque o estacionamento de colaboradores está escuro. Você Tá. entendeu? Então, Perfeito. Então, nesse processo, esse sistema ele é inteligente porque ele recebe essas fotos, esses áudios, ele não precisa que a pessoa que está lá na empresa avalie, não, isso aqui foi perigoso. Não, a pessoa enviou as fotos pelo sistema, o próprio sistema consegue fazer esse diagnóstico, é isso? ele distribui a informação e as pessoas Perfeito. vão recebendo. Aquilo que Tá. demorava para chegar antes, porque a comunicação entre os departamentos não era digital, né? Aquilo que Uhum. acabava sendo por memorando, por e-mail, né? Ele não passa mais a ser por WhatsApp e sem controle, nem Tá. tampouco por e-mail e moroso, que acaba caindo junto com o spam e fica ali esquecido. Ele cai numa tela específica para a gestão de incidentes. Né? Entendi. Então, eu controlo as não conformidades, Olina, para fazer o quê? Quantas não conformidades eu posso. A cada 100 não conformidades, eu tenho por volta de 20 incidentes. Gente do céu, 20 incidentes? Mas e desses incidentes? Desses incidentes, um, dois, às vezes três, são ocorrências, não são incidentes. São acidentes de fato. Olha, eu Tá. não tratei a não conformidade, me gerou um incidente, só que um deles, o cara perdeu o dedo. Caramba, Tá. mas então ele perdeu o dedo. Isso, ele perdeu o dedo. Ao perder o dedo, houve um prejuízo, né? Sim. Houve um prejuízo. E foi grande, né? Provavelmente. Com este prejuízo, a empresa responde. A empresa Sim. responde. Então, quando você perceber que na sua empresa você está tendo mais gastos com indenizações de funcionários do que com proteção, pode ter certeza que Uhum. você está negligenciando a gestão de risco. E aí a gente tem consequências para além do prejuízo imediato, né, que é o dano, né, naquele momento, você também tem perdas futuras, né, e às vezes não tão longe assim, né, logo na sequência, que é a questão de você perder contratos, né, então, assim, além de eu perder o que eu já tenho, eu deixo de ter novos contratos e posso ter danos aí na reputação, na imagem da empresa, que essa sim pode trazer prejuízos aí de longo prazo e algumas até virem a fechar mesmo, né? A depender do Exatamente. escândalo, né? Olha, você ouve falar sobre muitos problemas, né? Problemas daquela queda lá na represa, no Rio São Francisco mesmo, que caiu aquele paredão lá. Poxa vida, mas já tinha visto que aquele paredão ia cair. Mas ninguém espera que vai cair. Ninguém Sim, espera. Quem é sim. analista de risco sabe, olha, não passa perto daqui nunca. Não passa perto, vai cair. A gente não sabe quando, pode ser que leve 100 anos, pode ser que leve 2 dias, mas ele vai cair. Então, E a gente tem casos aí na imprensa, já que você falou de casos famosos, que parece que assim, né? Tem algumas empresas aí que não aprendem, né? A gente tem o caso do shopping lá de Osasco, que explodiu mais de uma vez, não foi? Isso, você lembra então, desse caso? Faltou gestão ali, faltou prevenção aqui. quando há alguma adversidade desse nível, né, é, em algum nível faltou gestão, né? Pode ser Aham. no mais básico, pode ser na loja que explodiu, pode ser no shopping mesmo. Mas vamos lá. Eu tenho um restaurante.
dentro do shopping e Uhum. não há avaliação de riscos com relação à segurança do gás encanado que chega no restaurante. Então, se não há uma avaliação periódica desses riscos, em algum momento vai acontecer alguma zicaiada, certo? Sim. Então, quando acontece uma vez, a gente vai lá e aprende, né? Minha avó falava isso, ó, olha, você aprende pela dor, né? É. E aí, ó, não põe a mão aí que tá quente. E aí, na época era fogão a lenha, minha avó é mineira, né? E não põe a mão aí que tá quente, não põe a mão aí que tá quente, o fogo tá aceso desde ontem. Aí você vai lá, você vai conversar, você encosta a mão, queima. Aí eu falei, ó, agora aprende. A sabedoria, o conhecimento entra pelas mãos, né? É. Então, quando uma empresa como esta já aconteceu um caso e ela não revisa todas as outras matrizes de avaliação de risco, ela não está usando PDCA. Inclusive, é esse tema de trás aqui, de planejamento, né? Planejamento, execução, controle e ação. Quando a gente percebe que a ação não foi suficiente, a gente replaneja. Nós Uhum. precisamos replanejar. Nós precisamos fazer isso. E aí o que nós Perfeito. fazemos? Pegamos todas as avaliações de riscos e reavaliamos, fazemos uma releitura com foco naquele tipo de problema. E olha, sabe o que faltou? Faltou verificar a validade da válvula do gás do botijão. É isso que faltou. Poxa, mas eu nem Uhum. sabia que tinha validade isso. Bom, eu também não sabia. Agora que explodiu, a gente sabe. Então, vamos colocar na matriz de avaliação de riscos e no Mas se nosso tivesse feito checklist. uma avaliação prévia, estaria ali listado, né, nos Talvez cuidados tenha a serem faltado tomados, né? isso. Talvez lá atrás tenha faltado um especialista em instalações de botijões de gás industriais, por exemplo. Porque às vezes o instalador de botijão de gás caseiro, ele não faz isso, mas Uhum. o industrial faz. Tá. Então, é profissionalizar mais o serviço. Quando nós estamos falando de gestão de riscos, nós estamos profissionalizando os serviços. E aí esse sistema ele é aplicável aí, né, pelo que eu entendo, a todos os segmentos de empresa, todo tipo de atividade em algum grau. Mas então eu entendo que o perfil que você mais trabalha, até por você ser um especialista, né, em processo de fabricação, tudo isso acaba sendo muito demandado por você já mencionou os condomínios, né, muito fábricas, muitas indústrias, né? Vocês atendem muitas indústrias. Nós atendemos indústrias, nós atendemos. Nosso melhor case hoje é a Heineken, né, com Ah, 73 plantas no Brasil. Né? uau. E quando eu cheguei para o gestor lá, eu falei: olha, você tem que separar tudo que é da segurança do produto que garanta com que a cerveja esteja na mesa do boteco para o seu consumidor. Tudo aquilo que não for da segurança e que não estiver dentro da garrafa, ele não é inerente ao seu produto. Não que você não vá fazer porque faz parte da sua atribuição, mas isso não é gestão de risco. A gestão de risco é garantir que esse produto chegue lá, né? Chegue lá. Então, se não tiver um botão de pânico no caminhão e um meliante entrar no caminhão, o motorista não tiver como apertar um botão de pânico escondido, com o pé, por exemplo, para avisar que ele tá sofrendo um assalto, um roubo, né? Alguma ação naquele momento, esse produto não vai chegar lá. Então, o seu Isso trabalho monitora toda a cadeia, né? Não é só lá na produção, na fábrica, na distribuição. Você está contando até do caso do caminhão, né? Então, é Isso, até a vamos lá. entrega. Deixa eu separar um pouquinho. Eu não Tá. monitoro o caminhão, certo? Existem empresas de rastreamento que monitoram tudo isso, monitoram o botão de pânico, monitoram a porta aberta fora do posto de parada. Tem uma série de questões aí que envolvem o transporte, né? Tá. Inclusive, eu falo muito isso para os meus alunos na pós-graduação em logística, no Mackenzie, que é, veja bem, existe você saber que tem o botão de pânico, existe um Uhum. momento em que você tem que testar esse botão de pânico para saber que ele está funcionando e que o caminhão saiu com ele funcionando, né? E existe um momento em que, a partir do momento que o caminhão sai da doca, né? Ou da parte de expedição, ele passa a ser controlado por uma empresa de rastreamento de caminhão, Tá. certo? Essa empresa de Uhum. rastreamento não é a minha.
Eu certo, paro até o teste. Ó, certo. faz a checagem, faz o checklist do caminhão para ele para despachar a mercadoria. Isso é o meu sistema que Uhum, faz. Um tá, técnico vai lá, entra no caminhão, aperta o botão de pânico, verifica se o sinal do botão de pânico chegou na central de monitoramento em menos de 2 segundos. Né? Ele verifica se quando ele abre a porta aparece lá na central de monitoramento. Ele verifica se o GPS está funcionando, se as setas estão funcionando. Tudo isso, se o pneu está em bom estado de rodagem, tudo isso está no checklist. Isso está no meu sistema. Né? certo, Isso está no processo de gestão de riscos. Né? A continuidade do monitoramento a partir da hora que o caminhão sai da empresa certo. continua sendo gestão de riscos, mas já não somos nós mais que fazemos, né? Tá, Nem a empresa. A empresa normalmente subcontrata uma empresa para rastreamento, certo? certo. E aí, quando há um roubo, já é outra questão, né? Quando há um Entendo. E roubo, aí, você pode hum, utilizar empresas, por exemplo, que fazem a busca dessa carga, né? sim, Se for LoRaWAN, você sobe um drone a 200, 300 metros e rapidamente você, através da tecnologia LoRaWAN, você já consegue detectar em que momento, em que direção foi aquele caminhão e acionar as forças policiais para fazer essa apreensão da carga. perfeito, perfeito. E aí, dentro dessa cadeia toda, né, de empresas e de serviços que precisam estar muito bem articulados, isso tem que ser muito bem cuidado dentro pela área de compliance, de governança da empresa, e de qualquer maneira o teu trabalho é muito complexo, porque precisa estar atento a que tudo isso também esteja funcionando, inclusive, né, as outras empresas fornecedoras aí também estejam funcionando bem. E aí, diante de tudo isso, né, quais são os seus principais desafios hoje como CEO de uma empresa de gestão de riscos, com todas essas variáveis e diferenças, né, de perfis de empresa, de porte e tudo mais, para você como empresário desse segmento e olhando para o mercado nacional, quais são os principais desafios aí que você destacaria? Estar antenado sobre essa multidisciplinaridade dos assuntos, né? Porque a gestão de riscos não é somente do produto que eu produzo, do produto que o meu cliente produz, e sim dessa miscelânea de coisas, né? Sim. Envolve desde a lâmpada do estacionamento, o caso. Então a gente tem que ler muito. Eu acho que o maior desafio é você ler muito, porque a falha o erro, que aumenta o meu risco, na verdade, ou o risco do negócio do meu cliente, ela muda de lugar. Sabe quando a Imagino. gente fala, Lina, eu começo a ter controle e começo a dar carta de advertência para o meu funcionário que não usa capacete. Sabe o que Aham. acontece? Ele vai parar de usar luva. Ele vai parar de usar luva. O crime, ele muda de lugar, né? A polícia fala muito isso. Quando eu coloco um efetivo, né, num bairro, a criminalidade passa para outro, mas ela não deixa de existir, E né? aí a gente volta por uma questão, né, que é, mais uma vez, né, novamente, a questão cultural, a questão do ser humano. Então, a sua empresa também tem que conversar muito com a área de recursos humanos, né, que é quem vai treinar para uma cultura de segurança dentro da empresa Isso. também, não é? É a mudança de mindset, certo? Aham. Uma palavra bonita, né? Mas é romântica, mas é para falar assim, cara, para de fazer as coisas erradas. Pensa, leia o regimento, leia as nossas políticas e respeita a política, né? Isso é compliance. Isso é compliance. Isso vai garantir aos nossos investidores que eles continuem investindo, porque eu vou investir numa empresa segura, Uhum. né? Eu não vou contratar uma empresa se ela não me trouxer os certificados que ela precisa, das NRs, os certificados de que o cara tem, que ele não contrata menor de idade. Né? Eu vou ter que pedir isso, eu vou ter que pedir. Né? Que ele Tá. utiliza todos os equipamentos de EPI, que os funcionários dele são capacitados, aí o RH fez a capacitação, aí o RH, depois de 6 meses, fez a reciclagem. Não basta gestão de riscos, não basta chegar lá na empresa e falar assim, estamos sem acidente há 230 dias. Não é isso. Não é isso. Gestão de riscos não é a garantia de não incidentes, e sim a garantia de continuidade de negócio. Eu posso não ter acidente, mas ter todos os meus funcionários sem registro. Não resolveu nada.
entendeu? Entendo. Então, realmente é um trabalho conjunto, né, da inteligência tecnológica com a inteligência de RH, com a de comunicação interna, que dá o suporte para o RH Isso, também, né, isso. para Quando eu promover. trabalhava com chip, a maior pergunta dos meus clientes, né? E eu fiz um trabalho para o Asa de Águia em Salvador, né, eu coloquei o chip nos abadás, e a principal pergunta deles era assim: quem garante que esse produto não vai ser roubado? Eu falei: não, ninguém garante. A questão é o Aí, seguinte: se o cara pegar esse produto aqui e passar pelo portal e passar sozinho, você pode ter certeza, o seu colaborador deixou o crachá de lado para roubar, para tá. furtar, certo? Porque um produto só caminha pela porta com um crachá. O crachá tem chip, o produto Ah, tem chip. Então eu sei que os dois estão andando juntos. Né? O produto não tem perna, ele não é um robô. Né? Então ele não vai andar sozinho. Então ninguém garante isso. Só que é o seguinte, eu quero saber quem é o colaborador, qual é o horário que ele passou nesse portal, para ir procurar dentro daquela janela de tempo, daquele horário, na câmera. Porque eu não quero assistir 24 horas de vídeo para saber em que horas o produto passou e quem passou. uhum. Eu quero saber, eu quero ser assertivo. E isto era gestão de risco. Mas quando eu trabalhava com isso, eu já falava para meus clientes, falava assim, olha, você não garante que ele não vai ser furtado, mas você Uhum. sabe quem furtou e você sabe o que você tem que fazer. Manda embora. Né? Sim. É suplo. Corta a cabeça de um, os outros não vão fazer mais. Mas é isso também, né? A gente ainda tem um passo antes que trabalhar a cultura, trabalhar a comunicação, E isso, trabalhar, mudar né, o mindset, né? a compreensão, porque não adianta, você não consegue engajamento se a pessoa não vir sentido naquilo, se ela não vir vantagem para a própria atuação dela, se não fizer sentido para a atuação dela, a existência dela naquela Você falou uma empresa. coisa muito importante. Ela tem que ver o sentido. Ela tem É, que entender por que ela porque faz ela está aquilo. obedecendo essa regra, né? É, exatamente. Perfeito. E isso é realmente um trabalho do RH. O RH precisa É. demonstrar por A mais Junto com a B, comunicação, né? junto com a comunicação, uma comunicação proativa, eficaz, eficiente, que diz, olha, Uhum. isso aqui, Dirigida, né? isso aqui garante o seu emprego, isso aqui garante a sua segurança, isso aqui garante que você volte para sua casa vivo, são e salvo, com 10 dedos na mão, né? Com a perna, sem acidente, sem nada, É. sem nenhuma diversidade do dia. E com o Né? seu colega também, né? Que às vezes uma negligência de um pode, né, causar um acidente para o outro, né? E Akira, nesse meio que eu imagino que seja tão dinâmico, né? A gente está falando aí de sistema de segurança, está falando de sistema, está falando de tecnologia, isso muda muito o tempo todo. Eu imagino que deva ter todo dia novidade. Como que é o ritmo de inovação, como é que você faz para se manter atualizado, como está a concorrência, como é que está esse mercado. Fala um pouquinho de Brasil, mas fala um pouquinho da nossa região aqui também. Tá. Um sistema integrado como o nosso não tem no Brasil, tá? Ah, aham. Então eu participo de algumas concorrências internacionais, né? O nosso sistema está em qualquer idioma que você quiser no mundo, né? Se você dizer assim, mas o sistema trabalha com coreano? Trabalha. Ele Tá. trabalha com japonês? Trabalha. Trabalha com senegalês? Trabalha. Né? Mas como pode? Hoje existem tradutores, né, prontos para isso. Ele trabalha com isso. Então eu posso ter uma unidade empresarial lá no Japão, uma fábrica aqui no Brasil, o vigilante lá no Japão escreve em japonês e aqui no Brasil ele lê essa comunicação de incidente traduzido já para o português. Isso Né? já é inteligência artificial agindo? Tem um pouco disso também, né? Mas é um tradutor é um tradutor do Google que já faz muitas coisas e para nós facilita bastante. Quando eu fiz isso lá atrás, em 2014, Uhum. eu fiz as traduções. Então eu fiz para o inglês e espanhol. Era Né? inteligência natural, era a sua inteligência mesmo, no caso, Era né? nossa mesmo, né? Então a gente tinha um dicionário de dados que fazia o translate lá do software, mas era aquela coisa assim, ele não traduzia conteúdo do cliente.
Né? Uhum. Hoje não, hoje ele traduz até conteúdo do cliente em ideogramas. Né? Olha só. Em ideogramas. Muitos softwares hoje no mercado precisam estar abertos para ter multi-idiomas. Né? Tá. Então, esse nível que integra gestão de risco, segurança, compliance e governança corporativa, não tem aqui no Brasil. Não tem nenhum que abrange esse tipo de sistema, só o nosso. Né? Ou Por isso que nós seja, de estamos Atibaia participando para todo o Brasil e, daqui para o quiçá, mundo. América Latina e o universo. Vocês já estão fora do Brasil, já tem cliente internacional também, Já né, temos, Aquila? já temos. Nós abrimos uma em Santiago. Aliás, a primeira palestra que eu dei fora foi no Chile, né? Foi em Chiliana, na Universidade de Bilbao, a convite do Exército do Chile. Eu e o Washington, através da Unicamp, eles mandaram as passagens, nós fomos para lá e demos uma palestra envolvendo o quê? Segurança, aumento da sensação de segurança no uso e compartilhamento de viaturas em grandes em regiões metropolitanas. Então, desde Perfeito. lá, desde 2008, né, eu vim caindo para a área de gestão de riscos, gestão de segurança, eu vim caindo. Foi uma coisa Uhum. meio que Natural. natural, natural. O chip me levou para isso. Olha só para onde te levou um chip. E te Um levou chip. para a universidade também. Quer dizer, a universidade levou você para tudo isso e depois você está levando tudo isso para a universidade. Fala um Exatamente. pouquinho mais aí da tua vida acadêmica e um pouco como que essa disciplina de gestão de riscos aí se relaciona com o mundo dos negócios lá nas conversas em sala de aula. Vamos lá. No mundo acadêmico, você sabe, né, Lina? Eu ministro 14 disciplinas. Né? Uau! O professor Paulo Zuccolotto, da PUC, um dia eu falei para ele, professor, ninguém ministra 8 disciplinas. O senhor, eu já ministro 7, o senhor está me convidando para a 8ª. Ele colocou a mão no meu ombro, né? Olhou no fundo dos meus olhos e falou assim, Akira, eu vou falar uma verdade, você é nerd. Aquilo soou quase como uma ofensa, né? Por quê? Mas era um Porque elogio, né? porque nós, da geração antiga, falar que você era nerd era quase assim um bullying, né? Era quase um bullying. Era Era aquele uma cara figura com muito fundo de garrafa, caricata, né? aquele cara com fundo de garrafa, que não namora, que vive nos livros, que não toma banho, que não lava cabelo, né? Então, ser nerd era mais ou menos desse tipo. Depois migrou E para o geek, né? Que era o cara ligado na. aí era mais moderno, né? Aí era É, o mais geek, moderninho. né? Mais moderno. Que gostava de Funko Pops e essas coisas todas, né? Uhum. Então, eu E não vou agora é falar que eu gênio. gosto. Eu não gosto Olha de lá. Funko Pop, né? Viu? Você. Ele não errou. Ele, ele não errou, ele te Ele leu. não, ele não acertou muito longe, né? Não, não. Então, na universidade, eu fui caindo nas disciplinas. O professor, às vezes, era dispensado ou sobrava uma disciplina. Você ministra isso? Você ministra aquilo? Eu ministro. Mas você conhece? Conheço. Não é do seu tema. Por exemplo, pesquisa operacional. Pesquisa operacional é matemática aplicada à análise combinatória, né? Uhum. Em rotas. O Waze praticamente usa pesquisa operacional para geração Sim. desses elementos, desses elementos, né? Uhum. Então, o Waze usa pesquisa operacional, o Google Maps usa pesquisa operacional. Quando você vai carregar um caminhão e você utiliza um software, né, Uhum. para carregar o caminhão na ordem inversa, para economizar o máximo de espaço e colocar os produtos lá dentro, você está usando pesquisa operacional. Quando Certo. você abre a geladeira da sua casa, né, e encontra 2 cenouras, 4 batatas, um caldo quinor, né, e não sei o que, você vai falar, puxa vida, o que que eu faço? Você pode fazer isso com pesquisa operacional. A Uhum. matemática aplicada à pesquisa operacional vai otimizar aquilo da melhor forma possível. Só que a dona de casa faz isso sem pesquisa operacional, né? Só que eu não estou falando da dona de casa, estou falando da indústria E você está alimentícia, do falando lá com restaurante. os alunos, é no Mackenzie, né, que você dá aula. Isso. Então, o que que a Tá. gente fala na universidade? Quando eu aplico gestão de riscos na logística, que é onde eu dou aula na pós-graduação, eu estou fazendo o quê? Eu estou garantindo que a pessoa faça a melhor rota, evitando lugares perigosos, usando pesquisa operacional, certo? Sistemas de roteamento de veículos, né? A mais barata, garantir com que o produto, logisticamente,
seja uma rota de baixo risco e de baixo custo para chegar lá na ponta. Se Uhum. eu não fizer esses elementos, não trocar esses elementos, não trocar a forma como eu fazia antes para utilizar essas inteligências digitais, o que eu faço? Eu tenho roubo. Quando eu tenho um roubo de carga, o que vai acontecer com o meu produto? Ele sobe de preço, porque eu vou ter que É. absorver isso. Né? Sim. Mas espera aí um pouquinho, Akira. O seguro paga a carga. Se eu fizer seguro, se eu tiver seguro, né? Ele paga a carga. Só que aí, se ele paga a carga, eu perco mais, porque essa E carga às vezes ela tem o volta para tempo também, né? Até que você receba o seguro, você já teve que arcar com aquele prejuízo, isso. isso, Só que você né? concorda, Lina, que o roubo que aconteceu de a carga, a minha carga hoje, ela está no mercado clandestino amanhã. É, E o meu virou seu produto, concorrente, né? o meu produto original não está no mercado amanhã, mas o fruto do roubo, sim. É. Então, eu não consigo ser mais rápido, eu preciso ter preventivo. Se eu sei que uma rota já houveram 2 roubos, eu mudo a rota, mas eu vou encarecer a carga. Cara, mas ali não vai dar, vai ser assaltado de novo. Muda a rota e garanta a segurança da carga. Isso é gestão de risco. Sim, Né? E aí, sim. quando eu utilizo pesquisa operacional para mudar a rota com um desvio, quando eu uso a gestão de riscos com pesquisa operacional para otimizar a carga, né? Vai com o caminhão carregado, volta com outro carregado, volta com Uhum. outra carga. Eu estou otimizando o custo. Né? Então, eu Sim, preciso sim. fazer esta aplicação. É muito complicado falar isso em 5 minutos, sendo que a gente tem um semestre na disciplina, né? Não, tem. E 14 disciplinas, né? É, É e aí muita coisa. esta multidisciplinaridade na universidade me facilita um pouco trabalhar com a gestão de É. riscos, porque quando o cara é uma indústria alimentícia, eu falo, meu, olha, está acontecendo um erro aqui. Por quê? Não adianta nada aqui no seu mercado a sua colaboradora colocar a luva numa mão para pegar a fatia do presunto que ela pega quando ela fatia lá naquele fatiador, e com Uhum. aquela luva, antes dela começar a fatiar, ela tira o presunto da geladeira com a embalagem com a luva. Não resolve isso. Sim, sim. Não Uhum, resolve. Né? uhum. Então, Mais uma vez, a questão cultural, né? a questão cultural, Entender o processo para exatamente. aplicar, né? Não adianta na pandemia você usar a máscara abaixo do nariz. Né? É mais ou menos uma comparação que a gente faz também com segurança da informação nas empresas. Não adianta, né, a empresa adquirir um software caríssimo, né, e colocar em todas as máquinas lá e ter todo né, uma proteção assim, se o usuário pega, anota a senha num post-it e deixa na tela do computador, né? Embaixo do teclado, embaixo do Né? mousepad. Né? Então, Exato, o que que exato. acontece? Ele contrata um antivírus, ele contrata um antivírus corporativo, ele coloca um servidor com autenticação de duas fases no celular do colaborador, né? Aí o cara pega e deixa uma nota fiscal exposta com o valor da carga sem envelope craft em cima da mesa. O Então, vigilante passa, ele tem obrigatoriamente que olhar aquilo, pegar o smartphone dele e registrar informação exposta. olha. Incidente. Incidente na área de tecnologia da informação. Eu expus o valor da Uhum. carga e essa informação pode vazar da empresa e favorecer e cair no ouvido da pessoa errada que vai lá e vai gerar um roubo de carga. Sim, Porque ele sabe o sim. local que vai, ele sabe a data que vai sair, ele sabe o valor e os produtos que estão lá dentro. Então não adianta isso. Né? Sim, com É, certeza. gestão de riscos é fundamental para todas as empresas. Na empresa Né? pequena, E a gente começa pode garantir com treinamentos do RH Uhum, falando sobre as contaminações. Né? certo. No uso de uma simples luva de plástico para pegar o presunto que vai entregar para a dona de casa. Né? Nossa, Akira, a gente tem assunto aqui para uma série, não é nem para Para um mais de episódio, é uma metro. Né? série. Para Temos, mais de metro. inclusive, já reforço aqui o convite para você que está ouvindo e está acompanhando, para você ver, né, quanta coisa está envolvida aqui. Imagino que estejam passando muitos insights, muitas dúvidas, né? Não deixem de acompanhar a coluna do Akira lá no JVN.
às terças-feiras, e ali é um ótimo local ali para trocar ideias, tem espaço lá para comentar, tem as redes dele, e tem muita conversa aqui. Ele vai voltar aqui mais para frente, mas não deixe de acompanhar lá também. E Akira, a gente já está indo mais ou menos caminhando aqui para o final, mas tem um fenômeno que é recente que impactou aí todos os segmentos de negócios possíveis e imagináveis. Eu imagino que em algum grau tenha afetado o seu também, para o bem ou para o mal, mas algum aprendizado, né, sempre traz. Como que a pandemia impactou, se é que impactou o teu negócio, que lições que você tirou dela? A pandemia impactou o nosso negócio para melhor. É. Para melhor. A pandemia, antes da pandemia, não existia isso que nós estamos fazendo agora. Esses podcasts, essas lives. Aliás, a pandemia parece que foi o pai das lives, né? Não existia nada. E digo mais, foi o pai das lives das 19 horas, o pai das lives das 20 horas, o pai das lives das 21 horas. Porque antes a gente não tinha isso. Você não ouvia falar, olha, vem na minha live às 20 horas. Não existia. Né? E é inacreditável. Para quem gosta de Vamos viver a fazer uma família depois. reunião remota, né? Vamos fazer uma reunião remota. Vamos fazer uma reunião no Teams. O Teams melhorou muito. O Google Meeting. O Google Meeting, pouquíssimas pessoas ouviam falar. O WhatsApp passou a ter chamadas de vídeo com 4 pessoas. Né? Então, o próprio Instagram já tinha lives, mas as lives eram ruins ainda, eram precárias, e melhorou muito a qualidade desse tipo, né? Do uso do protocolo H323, que é a transmissão de som em tempo real, para não ficar aquela coisa de a sua voz saindo e a sua boca. A imagem chegava atrasada da voz. Essa tecnologia começou lá com o protocolo H323, né? Então, era o protocolo de transmissão de áudio e vídeo simultâneos, não de áudio separado do vídeo lá na ponta casa. Né? Então, tudo isso passou a ser muito, muito iminente, muito positivo para o nosso setor. Né? Tanto é que hoje, quando você encontra um cliente, assim, vamos fazer uma reunião hoje? Vamos, que horas? Daqui meia hora, pode ser? Olha que Nossa, maravilha. daqui E não meia hora, como importa é? onde ele esteja, pode ser fora do país, né? Isso realmente. Isso, isso. Eu já tive um cliente em Barretos, para você ter uma ideia, e ele me chamou, eu preciso de uma reunião com você amanhã. É com o nosso time amanhã. Mas amanhã eu não vou conseguir voo. Não, não, vem de carro, mas tem que ser amanhã. Voo não Uhum. tem mais. Caramba, são 5 horas de viagem. Se você apertar o pé, são 4. Eu saí daqui, fui para lá, fiz uma reunião de 42 minutos, acabou a reunião, eu voltei embora. Nossa, Nada mais. um dia perdido. Um É. dia perdido. E eu imagino que para um segmento, né, um negócio como o seu, que depende de tanta agilidade para poder ter eficácia, né, numa análise, essa questão aí do remoto facilitou muito e forçou um pouco que as pessoas, né, adentrassem para essa nova Exatamente, realidade aqui, exatamente. né? Então, hoje, quando você encontra um cliente novo, que ele fala, olha, meu computador não tem microfone, não tem caixa de som, providencia. É. Providencia, porque sem isso, hoje vai ser até difícil de atender. Até para ele controlar, mas pensa numa planta de uma fábrica, né? Não ter que ficar controlando isso sem essa tecnologia, realmente. Ele fica amarrado, né? Porque todos os É, fornecedores querem fazer a reunião de exibição do produto online. sim. Mas o produto, ele tem que vir aqui mostrar. Cara, ele não precisa vir aqui mostrar. Isso já Não, está era. no Você seu sabe qual é o computador. produto. Você Está no seu sabe, ele computador. vai passar pelo computador, né? E para nós, o nosso produto é digital, né? Ele Uhum. é escalável. Então eu compartilho a tela, você está vendo. Eu compartilho o meu sistema, você está olhando. Eu compartilho um documento na mesma hora. Eu gravo o vídeo, terminou de gravar o vídeo, ele assiste de novo, se ele quiser. Não, a ocorrência, né, acabou de acontecer lá na empresa, ele fotografou com o celular que ele tem no bolso, fez um vídeo ali com o celular, já jogou no sistema e vocês já têm aí para poder receber isso, né? Eu imagino que Isso. Então, no começo, para nos primórdios, nós, não era tão ágil, né? não, para nós a pandemia ajudou muito, né? Hoje, o meu colaborador, se ele tiver um problema com o transporte, ele fala, vou fazer home office hoje, viu? Aí Olha ele falou, só.
Tá bom, eu não tenho prejuízo com isso. Aliás, ele chega antes. No home office, ele chega antes. Olha só. Aqui, Porque e no oito meio horas desse. ele, porque Ah, 8 horas ele está sentado na frente do computador dele, trabalhando. E sim, no transporte, se o ônibus atrasa, ele não chega. Ele não chega às sim, 8, 8h30, 9. Então, sim. Com então para nós certeza, com facilitou certeza. bastante, mudou muito, né? Que E a bom. pandemia, ela foi realmente um divisor de águas. No passado, isso há uns 10, 15 anos atrás, a gente tinha moto, a gente tinha carro para atender Uhum. clientes, né? Hoje não existe mais nada. Não existe mais nada disso. Você Tem que ter precisa uma boa só. internet, só isso. É verdade, é verdade. E Akira, no meio de tanta coisa, tanta atividade, duas empresas, cliente no Brasil inteiro, fora do Brasil e tantas aulas no Mackenzie, onde se arruma tempo para ainda tocar viola, meu amigo? Conta essa história também, onde é que nasceu a viola Gente do nisso céu, tudo? no intervalo do almoço, sempre tem um Olá, espacinho para tocar uma violinha. Sempre tem que ter um espacinho para tocar uma violinha. conta, isso a gente está falando tanto de cultura, né? Em Atibaia tem um grupo, né, de violeiros. Conta um pouquinho sobre isso. Você faz Em parte, Atibaia né? nós temos o Raízes de Atibaia, que é um grupo de violeiros, né? É, e existe o CTC, que é o Centro de Tradições Caipiras de Atibaia, Olha né? que beleza. Então, são reunidos autores originais aí dos fundão de Atibaia, né? Que Uhum. tocam aqueles modãos que eles criam, que eles fazem, que eles escrevem as letras, uma coisa linda. Então, são selecionados, às vezes são requisitados pessoas que são de Piracaia, Bragança, né, Jarinu, são autores de músicas que fazem ali nos bairros mesmo, pessoas que não tocam como a gente, porque a gente teve aula, eu tive aula, né? Tá. São pessoas que aprenderam a tocar viola do jeito deles, né? Não importa se está certo, se está errado, eles tocam viola e são afinados ainda, às vezes tocam melhor que a gente, né? Porque são pessoas que têm o dom. Então, o meu tio mesmo, que é mineiro, minha mãe é mineira, eu cresci com um modão, eu cresci com música caipira na rádio, e eu só toco música caipira, não toco sertanejo, não toco sertanejo universitário, né? Eu só toco Tião Carreiro e Pardinho, Tonico e Tinoco, né? Goiano e Raiz Paranaense. mesmo, né? É a música raiz. Eu não sei tocar Sim. outra coisa. No Isso. violão, eu já sei tocar uma Legião Urbana, um Paralamas do Sucesso, mas o violão eu já tocava desde os 8 anos, né? Não tocava bem. Eu acho que eu toco viola melhor do que violão. Então você imagina como deve ser ruim, né? E como isso impacta na sua vida, né? Porque assim a gente hoje fala tanto de saúde emocional, né? Tantas doenças, né? Que são derivadas aí da falta, né? De uma atividade de escape, de um hobby, né? Fala em burnout e tudo mais. Às vezes falta isso, né, Akira? Falta identificar alguma coisa que te faça bem, que você possa praticar, né? Como é que é isso na Nina, tua vida? Nina, eu vou te contar uma coisa. Quando você pega um prato de comida, né, você tem que ter várias cores no prato de comida. Então você tem que ter o vermelho do pimentão, você tem que ter o laranja da cenoura, você tem que ter o branco do arroz, o marrom do feijão, ó, o branco do ovo com o laranja da gema. Quanto mais variada, o verde do brócolis, né? Quando você tem várias cores no mesmo prato, você tem uma junção de todos os nutrientes e isso traz o equilíbrio alimentar, né? Todas as tardes, às 6 horas, 6h30 da tarde, eu faço 15 a 45 minutos de ginástica. Uhum. Segundas-feiras, nós estamos fazendo um ensaio para a apresentação do dia 17 no Festival de Inverno, tá? Do grupo de viola caipira aqui de Atibaia, né? Eu não Uhum. faço parte do Raiz, eu faço parte do grupo de iniciantes do Raiz, né? Mas o grupo Raiz toca há muito tempo já. E eles Certo. vão, eles viajam para outra cidade. Eu não vou ter tempo para fazer isso, mas eu tenho tempo para ser um iniciante da viola, né? Então, Não é pela. Você não vai ser um profissional da música, mas isso te traz o exato, quê? eu não toco, eu não vou conseguir tocar viola para ganhar e viver disso, né? Mas eu acho que você tem que fazer o que você gosta.
Eu gosto de Tá. fazer ginástica, eu gosto de tocar um pouco de viola, de saber tocar uma música, de chegar numa roda assim, olha, antes de eu tocar, toma umas 2 cervejas, vai. Aí melhora bastante o nível, para eles, né? Para eles, Imagina. né? Ai, ai, Eu acho Akira, que você olha, tem que fazer um pouco de tudo, como o seu prato de alimentos. Quando você faz um é, pouco de cada coisa, você é um pouco generalista e você mantém o seu equilíbrio mental, e a vida né? fica mais colorida também, né? Exato, exato. Perfeito, Agora, perfeito. eu já fui aquele cara que só programou na vida. Era Aham. das 4 da manhã até as 2 da manhã, programando. Eu Hum, acordava às 4 e ia até as 2 da manhã programando. Dormia 2 horas e acordava às 4 de novo. Eu já aham. fui isso. Mas na época da construção da plataforma, lá atrás, quando eu tinha 18 anos, 16 anos, 17 anos, eu precisei fazer isso. Como todo mundo, eu acho que na vida, E almoça, necessário, janta a é. sua profissão para ser um bom profissional destacado no mercado, né? Uhum. Então, todo mundo tem essa fase. Mas também todo mundo nessa fase normalmente tem 18 anos. Não dá para fazer isso com 50, né? Com cinquenta e É, dois. aí já tem que procurar um equilíbrio para uma vida mais saudável, né? E mais Exatamente. longeva. E agora, para Exatamente. encerrar aqui, Akira, pelo menos esse primeiro encontro nosso, conta para mim, o que é que te move? Eu acho que todo sonho move a gente, né? Todo sonho é chegar no fim e falar assim: olha, eu viveria a minha vida novamente, né? Aliás, é uma pergunta de Nietzsche, né? Uau. Nietzsche, ele questiona exatamente isso. Você acha que a sua vida é boa? Acho, mas tem certeza? Acho que a vida é boa. Então você viveria ela novamente, do jeitinho que você viveu? Nasceria de novo para viver exatamente como ela foi? Então eu acho que a gente tem que chegar lá no fim e dizer assim: eu viveria. Eu ainda não sei se hoje eu posso responder isso, porque ainda não sei quando eu vou morrer, mas na hora da morte eu tenho que pensar assim: olha, eu viveria de novo essa vida. E o que te move é chegar lá e Chegar poder nesse pensar. momento de falar: eu quero viver de novo a mesma vida, do jeitinho que eu vivi. Maravilha! Akira, eu só tenho que agradecer. Eu amei esse papo com você. Realmente, assim, estava esperando já há bastante tempo. Adorei a tua presença aqui com a gente. Foi muito bacana conversar, aprender tanta coisa com você, né? Pelo menos um pouquinho, tem muito mais aí. Tenho certeza que quem acompanhou a gente aqui gostou demais também. E agora eu queria abrir espaço para você deixar a tua mensagem, para você convidar as pessoas a te acompanharem lá na coluna, por onde você anda. O espaço é seu. Obrigado, Lina, pelo convite. Também gostei bastante. Na semana passada, quando a gente estava naquele evento do ESG, eu falei: quando é que a gente vai conversar? Ah, eu quero você no podcast. Tá bom, é ótimo. Então vamos lá, vamos em frente, porque se a gente não marca aí, a gente não faz, né? Esse É, negócio de ficar, vamos agendar, vamos agendar, vamos agendar, a gente não agenda nunca, só fica no é verdade. vamos, né? Então a É. gente tem que agendar e fazer. E agradeço essa oportunidade. E, pessoal, me siga nas redes sociais, a Arel Sistemas, né? @Arel Sistemas, que é AREW, Sistemas no plural, e InformaSeg com G mudo, que é Input de Informações de Segurança. InformaSeg com G mudo. A gente vai E, deixar aqui embaixo também. tá, deixa aqui embaixo. E Vamos deixar. as minhas redes sociais são normalmente Sérgio Akira Sato, né? Se vocês não sabem, meu nome é Sérgio. Na viola, eu sou conhecido como Sérgio Tavares. No karaokê japonês, eu sou conhecido como Akira Sato, né? Aí vai de acordo com o ambiente, né? Vai de novo de acordo com o ambiente. Se eu estou numa roda, num modão, é Sérgio Tavares. Combina mais com a Maravilha. viola, sabe? É, Né? né? É mais E eu brasileiro, agradeço. E mais. se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta sobre o tema que eu falei, pode me escrever, que eu sou aberto, respondo todas as perguntas, todas as questões, e-mails. Às vezes eu posso demorar e não responder na mesma hora, mas eu respondo normalmente no dia. Maravilha, Kira, muito obrigada. Adoramos, obrigada mesmo pela tua participação aqui hoje. E nós encerramos aqui, então, mais esse episódio do podcast JVN, agradecendo a todos e a todas que nos acompanharam até o final pelo YouTube ou pelo Spotify.
E lembrando sempre que você pode mandar sugestões aqui de convidados ou de temas. O nosso e-mail é o podcast@jornalvisãodenegócios.com.br, ou você também pode deixar nos comentários aqui embaixo. Esse podcast é uma realização do JVN, com produção da P43 Produtora e o apoio da Muqueca Publicidade. Mas se você quer conhecer mais sobre o trabalho delas, é só conferir aqui nos links para os sites e ver tudo que elas podem fazer aí de incrível para a sua empresa, tá bem? Eu fico por aqui e se você também gostou dessa conversa, não esquece de curtir e de compartilhar esse vídeo. Semana que vem eu estou de volta com mais uma entrevista no YouTube e no Spotify. Até lá, tchau, tchau!